Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar de uma coisa que está acontecendo comigo, que eu queria compartilhar com vocês. Foi muito interessante porque algum tempo atrás, na verdade já faz um tempinho, mas eu vi no Stories do Instagram do Gustavo Gitti, onde ele fala sobre procrastinação. Então saiu um artigo no New York Times, eu achei muito interessante, assim, que um jornal como esse, né, assim, de grande visibilidade, um jornal americano, que ele tenha trazido um artigo que trazia aspectos assim mais sutis do ser humano, e trazia esse aspecto assim do autoconhecimento e até de espiritualidade, né? Porque eu acho que todos nós nos reconhecemos, espero que não seja só eu, gente. Mas assim, acho que todos nós nos reconhecemos nesse aspecto da procrastinação, né? Quantas coisas assim a gente sabe que precisa fazer, tem prazo para cumprir e muitas vezes a gente espera assim até o último minuto, né? A gente brinca que fala que é o último minuto do segundo tempo da prorrogação, sei lá, enfim. Mas que a gente espera assim até o último minuto e fica com aquela sensação depois de estresse, de ansiedade, né? Por precisar cumprir uma tarefa ou alguma coisa que a gente precise realizar, né? E o que eu achei muito interessante que o New York trouxe como reflexão, assim, é que ele fala que às vezes a gente adia uma coisa relativamente ou teoricamente simples de ser feita e ao invés disso a gente usa o nosso tempo para pegar todos os temperos da nossa gaveta e colocar em ordem alfabética. Então a gente organiza toda aquela lista de temperos que a gente tem, ou seja lá o que for, organiza em ordem alfabética, limpa todos os potinhos e tal. E isso, assim, obviamente, né, é falado de uma maneira irônica, a gente pode escolher qualquer tipo de atividade, mas o que eles querem dizer com isso e trazer para a consciência é que, no fundo, não dá pra gente se autodefinir como uma pessoa preguiçosa de ser e dizer, bom, eu procrastino as minhas atividades porque eu tenho preguiça, porque eu sou uma pessoa preguiçosa, né? Sendo que em contrapartida você usa o seu tempo, energia e tem disponibilidade para organizar uma gaveta de temperos em ordem alfabética, ou seja lá qual for assim, a atividade que a gente se propõe a fazer. Eu me reconheço muito nisso, né? Mas a reflexão que o New York Times trouxe é a de que o ato da procrastinação, né, o momento em que a gente resolve adiar alguma coisa que a gente precise fazer naquele momento, é porque no fundo, primeiro, né, eu acho que a gente já entende um pouco dessa questão assim da psicologia humana que por mais que aparentemente exista uma perda, né, existe num plano secundário, existe um ganho, existe uma contrapartida, existe um ganho secundário em tudo que eu faço e por isso eu faço, né? Então por isso não é racional. Eu acho que eu já falei aqui bastante também de outras coisas, de outros assuntos, mas que tem a ver com isso também. Então, no caso da procrastinação, o que a gente ganha de imediato é o alívio de uma sensação de desconforto. Então, muitas vezes a atividade que a gente precisa realizar, ela traz algum tipo de desconforto, seja lá qual for, né? Então, por exemplo, eu estou questionando aqui, eu vou me mudar e eu tô procrastinando, eu tô empurrando com a barriga o momento em que eu preciso, sabe, abrir todos os armários, tirar todas as coisas, aproveitar e me desfazer de todas as coisas que eu não quero mais, que eu não preciso mais, que outra pessoa vai poder usar muito mais do que eu, né? Então eu tenho feito assim esse exercício de uma maneira muito lenta, né? Mas o que esse artigo diz é que justamente então a gente está evitando o desconforto, o sentimento de desconforto que esse tipo de atividade traz. Então, no meu caso, assim, de me despedir não das coisas em si, mas me despedir das pessoas, da vida, né, que eu tenho hoje em dia. Então, isso traz algum sentimento de desconforto que eu fico postergando. E aí, mas a longo prazo, o que acontece? Acontece isso que eu tinha falado no começo, né? Então, conforme a gente vai prorrogando, postergando as nossas atividades, o que acontece é que no final das contas a gente acaba arrumando mais estresse, ou a gente acaba arrumando problema, ou a gente acaba não fazendo as coisas direito, porque nos falta tempo, né? E muitas vezes também essa procrastinação, o artigo dizia que seria ligado a uma crença de falta de capacidade, ou seja, eu não tenho capacidade para realizar aquilo, né? Então, eu não consigo, enfim, sei lá, organizar caixas, ou eu não consigo escrever esse artigo, eu não consigo ser criativa para alguma coisa, seja lá o que for.
e que como essa crença traz uma sensação de desconforto, né? A questão da autodúvida, a questão da autoconfiança, a questão da autoestima até, ou da maneira como eu me avalio, de uma maneira muito crítica, né? Então, para evitar esse desconforto, eu acabo procrastinando, colocando as minhas atividades para depois. Mas assim, o que mais me chamou a atenção nesse texto, né, além dessa questão assim muito prática, né, da procrastinação, mas uma questão assim mais sutil que ele trouxe como reflexão também, que é a seguinte, assim, né, de que existe um alívio imediato de procrastinar as coisas, e a gente até pode relacionar isso com preencher o tempo, com várias outras coisas, né? Mas que no fundo, cedo ou tarde, a gente vai precisar entrar em contato com aquele sentimento de desconforto, seja ele qual for, né? Então, adiar, no fundo, assim, só torna aquilo muito mais real, torna aquilo muito maior e justamente evita aquilo que está vindo para a superfície, né? Porque se eu preciso realizar aquela tarefa, e seja ela qual for, e agora eu não estou muito falando assim na questão do tempo, de realizar imediatamente, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, seja lá qual for, mas assim, eu acho que tudo que acontece na nossa vida, eu acho que eu já falei aqui sobre isso com vocês, mas ele vem com um objetivo, vem com, como é que eu posso dizer? Vem com esse presente de trazer à tona tudo aquilo que eu preciso olhar dentro de mim, que talvez se não fosse por aquele evento eu não tivesse oportunidade, né, de deixar que esse sentimento surja, de deixar que esse sentimento me faça entrar em contato com aquilo, né, com aquele sentimento, não, que aquele evento me ajude a entrar em contato com aquele sentimento, com aquele pensamento, seja ele qual for, né. Então, se você está procrastinando aí alguma coisa, tenta perceber qual é o sentimento de desconforto que você está tentando empurrar um pouquinho mais para longe, deixar um pouquinho para amanhã. Ah, hoje eu não quero sentir isso, amanhã eu vou sentir. E talvez, assim, se abrir mesmo para essa experiência de sentir o que for que estiver vindo à tona. Eu vou gravar, inclusive, um próximo vídeo falando a respeito disso. E eu queria agradecer, assim, a atenção de vocês. Inclusive, falando sobre procrastinação, gente... Geralmente eu gravo os vídeos assim com muito tempo de antecedência. Esse vídeo eu tô gravando hoje, no sábado, e ele vai ser postado amanhã, no domingo. Justamente porque, não sei se eu tava procrastinando a gravação desse vídeo, mas eu tava procrastinando tanto assim as organizações das coisas que eu preciso fazer pra mudança que acabou que foi assim. Então um beijo grande, 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 super pra vocês, super obrigada pela atenção de vocês, pela participação aqui de vocês. Como sempre, assim, aceito temas, sugestões, perguntas. E eu sei que ultimamente eu não tenho respondido muito aos seus comentários, nos comentários que vocês deixam aqui, mas fique sabendo que isso está na minha lista e eu vou deixar de procrastinar. Um beijo grande pra vocês. Namastê.